Olá, bom dia, caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Desejo para você uma abençoada quarta-feira da oitava da Páscoa. Hoje é 23 de abril. Nesse caminho que a gente faz na oitava da Páscoa, a gente está escutando relatos das aparições do ressuscitado. Nessa quarta-feira é um evangelho, um trecho muito conhecido dos discípulos de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, no primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." E então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esse é um dos mais belos textos do relato da aparição do ressuscitado. E é um caminho, é um itinerário catequético de iniciação à nossa vida de fé. Como que nós vamos conhecer Jesus? Mediante a palavra, mediante a Eucaristia. A palavra aquece o coração. A Eucaristia nos dá força para a missão. Veja que o relato de Lucas, que nós escutamos nessa quarta-feira, eu sempre digo, é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus. E mostra para a gente exatamente a escuta da palavra e a Eucaristia como esse fundamento do caminho da fé cristã. E essa experiência dos discípulos, eu gosto sempre de dizer que ela é descrita em 2 momentos. No primeiro, nós vemos eles se afastarem da comunidade de fé de Jerusalém para voltar para suas atividades, meio que estão abandonando tudo, estão desiludidos.
Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como um líder vitorioso, como o libertador de Israel. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso tinha acontecido. É certo que Jesus não estava no sepulcro, né? Algumas mulheres, diz o Evangelho, tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não tinham visto ele. Onde que ele estava? No segundo momento, nós vemos eles voltarem a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, se aproxima deles e, conversando com eles, ajuda eles a lerem o plano de Deus e a recuperar a esperança. Lembra para eles as Escrituras. Então, quando já reacende a esperança neles e o querem reter à sua mesa, enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor. Os olhos deles se abriram e reconheceram ele. O ensinamento desse trecho é muito claro. Nós temos que ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. Não é por aí. O sepulcro não é o lugar definitivo de Jesus. Nem a ressurreição de Jesus é um regresso para o passado. O caminho para encontrar Jesus é a escuta da palavra de Deus, aquilo que eu falei no início, presente nas Escrituras, e a Eucaristia, que é colocada no centro da vida. Cada vez que hoje nós lemos as Escrituras ou celebramos a Eucaristia, o nosso coração ele deveria arder de alegria e exultação, como ardeu o coração dos discípulos ao encontrar com o Senhor. Que em todas as celebrações eucarísticas, caros irmãos e irmãs, de que a gente participa, também nós possamos reconhecer o Senhor ressuscitado e renovar o nosso compromisso de seguimento. Desejo para você uma abençoada quarta-feira, com ardor, com renovação do compromisso do seguimento de Jesus. Que Santo Antônio te proteja e guarde. Até amanhã, quinta-feira. Paz e bem.